Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vamos falar sobre Homem-Aranha Noir, né? Esse é um volume da coleção Marvel Vintage que se propôs a reunir toda a minissérie do Homem-Aranha Noir por David Hine em uma nova edição, né? Esse quadrinho é de 2009 e ele foi lançado aqui pela Panini, acho que em 2011 por aí. David Hine com Carmine Giacomenico são os principais artistas envolvidos em uma edição que saiu aqui em capa dura com 256 páginas e hoje está custando cerca de R$90, né? Esse quadrinho, ele, além da minissérie Spider-Man Noir de 2009, que são em 4 partes, traz Spider-Man Noir Eyes Without a Face também. Quer dizer, são 8 edições, 2 minisséries que foram encadernadas aqui lá atrás pela Panini, naquelas edições que saíam como essas, ó. Esse universo noir, ele já teve títulos como o do Wolverine, já teve títulos como esse do Luke Cage, que é bem interessante. Tem 2 edições dos X-Men, tem uma do Homem de Ferro e tem a do Justiceiro. A única que eu não tinha nessa coleção era justamente a do Homem-Aranha, porque estava fora de catálogo há muito tempo e tinha se tornado um daqueles quadrinhos que são especulados aí pelo mundo afora com valores absurdos, né? Mas do que se trata Homem-Aranha Noir? Homem-Aranha Noir é um quadrinho fruto de uma época, né? Ele se passa durante a Grande Depressão, que atingiu os Estados Unidos nos anos 30, em 1929, e é nesse contexto que David Hine, como roteirista, vai nos entregar uma história que trouxe um personagem bastante interessante para o já amplo leque de Homens-Aranhas, né? Esse Homem-Aranha, ele tem a sua origem nessa década de 30, em os Estados Unidos completamente devastado por uma depressão econômica e que faz com que as pessoas se proponham a fazer qualquer coisa para garantir a sua sobrevivência. E a gente vai conhecer personagens clássicos do núcleo do Homem-Aranha em um contexto bastante diferente, né? Aqui ainda tem o J.J. Jameson como dono e editor do Clarim Diário, mas a gente vai ver, por exemplo, o Norman Osborn transformado em um gangster. A gente vai encontrar também a figura de Otto Octavius e Kurt Connors como cientistas desprovidos de qualquer ética e moral, né? Eles estão promovendo, o Peter vai descobrir mais adiante que eles estão promovendo pesquisas e utilizando pessoas como cobaias. Isso começa a ser objeto de investigação do Peter Parker e do Rob Robertson, né, que é um dos repórteres ali do Clarim Diário. Em meio a tudo isso, a gente vai conhecer também uma versão menos honesta de Ben Urich, que é um jornalista do universo Marvel bastante conceituado por ser aquele cara que vai atrás das matérias, que procura compreender um espectro mais amplo de tudo que está acontecendo antes de escrever. E ele, na verdade, aqui trabalha para o Norman Osborn, e quando o Peter descobre isso, a história ganha um tom de dramaticidade. Outros personagens vão aparecer, né? Felicia Hard, a Gata Negra, o Camaleão. A gente vai ver a figura do tio Ben e da tia May sendo remodeladas para serem pessoas socialmente ativas nas suas comunidades, né? Numa época onde protestar, onde ser contra o governo era algo até perigoso. E a gente vai ver figuras como vilões como o Abutre, como o Kraven o Caçador serem citados, né? Esse é um universo que até se propôs ser um universo mais adulto do Homem-Aranha. A gente vai conhecer um Peter Parker que ele é traumatizado pela morte do tio Ben, mas ela precede a conquista dos poderes dele. É um quadrinho que tenta ser um quadrinho mais adulto também, tenta ter uma abordagem mais pés no chão, né? Tratando o Peter já como um cara que tem que lidar com problemas muito mais reais do que o Peter Parker do universo 616. Mesmo as relações dele aqui são mais objetivas, né? Tanto com a Felicia Hard
como um breve lampejo que ele tem ali com a Mary Jane. Então tudo é mais preto no branco, vamos assim dizer. E o Homem-Aranha aqui, ele já começa tendo a sua origem de uma maneira bastante traumática, né? A picada da aranha vem em um episódio realmente aterrorizante, um episódio mais pro lado, não é totêmico, não é um lado mágico nem místico, mas é do terror mesmo. Esse terror vai refletir inclusive nas ações de Norman Osborn e Curt Connors, né? Como eu disse, eles estavam utilizando pessoas negras em uma época onde os Estados Unidos era bastante permissivo com algumas práticas. E isso faz com que o quadrinho tenha também ali uma crítica social ao que foi o período da Grande Recessão Americana, né? Conhecida aí como essa Grande Depressão, aí, porque a economia deles não estava bem. Então Norman Osborn era um cara que tinha uma influência gigantesca e contratava todo tipo de brutamontes para resolver suas situações na porrada. E o Peter acaba sendo aquele cara que vai ser o contraponto, a voz dos humilhados, o braço da lei, né? O protetor dos humildes. Mas não sei, não sinto que esse quadrinho, não sei dizer se ele envelheceu mal ou se a versão animada do Spider-Man Noir, por exemplo, se tornou até mais interessante do que essa que a gente vê aqui. É um quadrinho honesto, é um quadrinho divertido, mas não beira e nem passa perto de se tornar um HQ clássica, né? Quando foi anunciado, eu até me animei e falei, putz, será que vão relançar tudo isso depois? Vai dar oportunidade para a galera ler e tal, mas confesso que passou o hype. Então, se você estava na dúvida aí se valeria a pena ir atrás dessas edições ou até mesmo desse encadernado aqui, eu te digo que tem coisa mais interessante saindo. Mas se você é muito fã do Homem-Aranha e tá afim de ver essa versão alternativa do personagem, eu acho que daí pode ser um material interessante para você ter mais esse vislumbre das múltiplas faces desse personagem tão fascinante que é o Cabeça de Teia. Eu, por exemplo, tenho ficado muito curioso para ver essa versão Ultimate do Homem-Aranha pelo Jonathan Hickman chegar logo aqui no Brasil e a gente poder conhecer esse clássico moderno que está se desenhando lá fora. Pelo menos é o que eu ouvi dizer. Esse foi o Poptopia de hoje. Se não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer. Forte abraço, até a próxima!